Tendo essa clareza, ótimo. Então agora a gente vai entender o que você, como empreendedor, precisa de fato entender para receber esses investimentos. Então tudo aquilo que a gente tem que se concentrar para você realmente ter a clareza do que fazer, do que pensar, do que se preocupar para fazer os investimentos. Segue então aqui, vamos seguir o barco. Primeiro item aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é como funcionam os investimentos para startups. O que é que passa, né, nesse procedimento? Como é que funciona esse investimento? Tá? O investimento de startup ele funciona assim. Tem um investidor, daqui a pouco a gente vai falar também de uma coisa relacionada ao investidor. Tá? Você guarda aí para a gente fazer passo a passo. Tá? O investimento para startup ela funciona assim. É um investimento de risco, como qualquer negócio no final das contas, né? Mas é um investimento de risco, em que o investidor ele provavelmente tem uma parcela do seu capital em renda fixa ou em outros investimentos, ele está disposto a crescer um pouco mais a sua rentabilidade através de um risco e ele investe nas startups, ok? Principalmente por uma questão não apenas financeira, mas a questão de comportamento. Muitos deles acabam tendo a expectativa de você conseguir fazer um investimento nas startups porque eles têm interesse em ter participação societária, aquela coisa toda. Daqui a pouquinho nós vamos falar com mais ênfase sobre isso. Agora, tem que entender que tem um valor de mercado que é disponível pelos investidores para colocar o dinheiro nas startups. Ele tem um período de vida. A maior parte do dinheiro, eu não estou dizendo dinheiro meu ou seu, do pequeno investidor, estou dizendo um investidor institucional, valor institucional. Aqui eu estou falando de 300 bilhões de dólares, só para vocês entenderem. Valor real, hoje, atual, certo? Então, esses 300 bilhões de dólares, eles estão disponíveis no mercado, eles têm um prazo de validade, que geralmente é de 7 a 10 anos. Por que isso? 10 anos, pense em 10 anos. Você tem 5 anos para fazer os investimentos e 5 anos para o desinvestimento. Nesses 5 anos você faz os investimentos iniciais, depois você faz um follow-on e depois vai recuperar. Se não faz esses investimentos, os grandes fundos de investimento dentro desse ciclo, e eu estou resumindo assim muito simples, período de 10 anos, um valor X de investimento, os investidores colocam o dinheiro, está previsto lá no regimento lá dos fundos de investimento e tudo mais, tem essa curva de investimento de longo prazo, tem um período para fazer os investimentos iniciais, dessa parte dos investimentos iniciais, alguns vão fazer follow-on, então é um período que vai de 0 a 5 anos, depois faz um follow-on daquelas que vale a pena, e depois no intervalo de mais 5 anos tem que resgatar. Se nesse intervalo de 7 a 10 anos não acontecer esse ciclo, vai terminar que vai devolver o dinheiro para os investidores. O investidor ele aceita perder o dinheiro, mas não aceita a devolução do dinheiro sem ter sido utilizado. Ainda mais num intervalo tão grande como esse. Por quê? Porque ele não investiu em renda fixa, ele investiu em capital de risco. Ele não aceita. Resultado, por normativa, o dinheiro tem que ser investido. Se o fundo de investimento retém ou ele segura esse dinheiro por muito tempo, detalhe, eu quero deixar muito claro que eu não estou falando o meu dinheiro, o seu dinheiro, que eu invisto quando eu quiser, a regra é minha, a normativa está dentro da minha cabeça. Eu estou dizendo um fundo de investimento que tem um aspecto regulatório, tem uma especificidade, tem uma regra para isso, e essa regra tem que ser cumprida. Porque quando você coloca o dinheiro num fundo de investimento, no venture capital e tudo mais, a regra é clara. Tem que seguir aquela regra. Se não acontece essa regra, tem um problema junto aos investidores, eles serão questionados. Então, olha isso. Esse dinheiro, ele tem que ser gasto, literalmente, ele tem que ser investido. E fazer investimento às pressas costuma dar errado. Então, o resultado é que você tem um conjunto absurdo de recursos disponíveis no mundo todo, ávidos por boas propostas. Então, engana-se você, startupeiro aí, empreendedor de startups, engana-se você achar que não tem dinheiro disponível para o mercado. Engana-se. Isso aí não é... Está sobrando dinheiro. Está faltando são ideias, boas ideias. E é por isso que algumas dessas ideias, quando chamam a atenção, com ideias muito disruptivas, elas atraem a atenção de todo mundo. Aí as pessoas colocam aí valores absurdos. Exemplo, o último aí que a gente tem, o ChatGPT. Recebeu um dinheiro absolutamente fora da curva, né? E aí a gente vai ter outras opções aí também. Mas entenda, você como startup, você tem todas as chances de receber o dinheiro. Logo de cara para o seu lado vai receber. Eu falo, não, você ainda não mostrou para o que veio. Você provavelmente ainda não fez as relações necessárias, você ainda não construiu as pontes necessárias.
né? Então, eu estou, por enquanto, explicando para você como é que funciona o mercado de investimentos, tá? É isso que você precisa entender, como funcionam os investimentos para startups. Para o investidor anjo tradicional, convencional, a regra é outra. A regra é, eu coloco o dinheiro quando eu quiser, quando eu tiver disponibilidade, enfim, é uma outra questão. O dinheiro grosso mesmo vem dos fundos. Então, se você tiver condições de ter um projeto, né, se você realmente parar para pensar, e você tiver um projeto que realmente chame muita atenção e tenha bastante consistência, e daqui a pouco eu vou falar como é que você consegue construir essa consistência com bastante potência, né, bastante fortaleza aí do seu negócio, você vai entender o que você vai fazer. A coisa é muito simples, tá? Agora, se você entende isso, o próximo passo é a gente enxergar qual que é a expectativa do investidor. Como é que funciona a mente do investidor? Essa é a ideia. O que ele tem de expectativa? Como é que funciona a cabeça do investidor? O investidor ele funciona o seguinte: ele vai colocar o dinheiro na sua startup, e aí que eu estou dizendo desde o venture capital até o investidor anjo. Mas principalmente eu quero falar do investidor anjo porque você, como startup, está no momento recente e você vai ter mais atratividade para investidor anjo do que para fundo de investimento. Tá? Você, para buscar para o investidor anjo, qual que é a expectativa do investidor anjo? Ele está fazendo os investimentos, ele quer diversificar o portfólio, um pedaço do dinheiro dele vai para um capital de risco, que pode ser as startups. Daqui a pouquinho, e eu vou falar agora, daqui a pouquinho não, é agora que eu preciso falar para vocês de quando é que o investidor, ele em vez de fazer um capital, por exemplo, na bolsa de valores, ele faz nas startups, tá? Mas o investidor, ele quer que você tenha condições de tocar o negócio para dar rentabilidade para ele. Não vai botar dinheiro para perder. Ele faz o dinheiro com a expectativa de ganhar. Ele está disposto a perder, mas ele não põe o dinheiro para perder. Ele está disposto, mas ele não põe para, né? Então, se perder, tudo bem, faz parte, ele dilui o risco, ele dilui mais de uma startup e tudo mais. Agora, tem um detalhe interessante. O investidor anjo, muitas vezes, ele faz um investimento em startup, e o que eu vou falar é a verdade, tá? Ele faz dinheiro para startup não apenas pelo potencial de ganhos, que aqui entre nós é gigantesco, certo? Tem muito risco? Sim, e o potencial de ganhos também é muito grande. A maior parte do percentual é de risco, né? Se pegar um percentual, é lógico que o maior percentual é de risco do que de retorno, com certeza. Só que quando retorna, principalmente no early stage, os múltiplos são muito grandes. 800, 900, 1000%, 3.000, 30.000%, ou seja, são percentuais muito grandes quanto mais cedo você colocar o valor na startup. Pensa naquele indivíduo que colocou $1.000 na Amazon quando começou, depois de 20 anos, o que ele retirou, tá? Só para você entender quantas vezes isso se multiplicou. É isso que eu quero considerar para você. Mas o investidor de startups ele tem uma característica. Ele quer ser chamado de investidor de startup. É isso que você escutou. Ele quer ter essa bandeira, esse selo no currículo, no portfólio dele. Ah, eu sou investidor de startups. Uma grande parcela, pasme, uma grande parcela, quer ser chamado de investidor de startups. Ele pode nem entender muito, mas ele quer investir em startups porque ele quer ter essa chancela de investidor de startups. Você que é investidor de startups provavelmente vai torcer o nariz do que eu estou falando, mas eu não estou falando mal de você, fica tranquilo, certo? O que eu estou dizendo é que tem uma grande parcela que faz investimento em startups apenas para ser chamado de investidor de startups. Uma parcela dos investidores de startup tem absoluta consciência do que está fazendo. Entende o mercado, entende os riscos, entende as curvas, entende esse período de maturação. A maior parte apenas quer se aventurar no mercado de startups. E eu estou falando de gente que tem bastante dinheiro aqui. Essa é a verdade. Então, é polêmico o que eu estou falando? Sim, é verdade, certo? E o fato é que vai acontecer para uma parcela. Por que isso? Porque é difícil analisar todas as questões da startup. E o conjunto de ferramentas e variáveis é tão complexa que, no final das contas, o que vai acontecer? Sozinho, isoladamente, sem ferramentas, sem ter um acompanhamento, você está muito próximo com o ecossistema, você não consegue identificar. Você não consegue identificar todas as variáveis. Né? É muito difícil. As pessoas que trabalham, por exemplo, com crowdfunding, eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa que faz o valuation do crowdfunding, muitas vezes o que eles dizem é o seguinte: metade do meu valuation aqui é calculado, tem uma parte aí dentro das métricas, padrões, mas a metade do que a gente raciocina aqui
se dá muito pela característica do empreendedor, pela característica de como é que o empreendedor vai desenvolver o negócio. Ou seja, tem um alto grau de subjetividade aqui por trás disso. Então, a expectativa do investidor, muitas vezes, ela se dá pelo fato de ser denominado realmente um investidor de startups. E aqui a gente vai ter que entender que, por conta disso, o seu projeto ele vai ter que ter um respaldo muito mais forte, porque existe uma característica aqui que pode não bater depois, pode não bater com o investidor convencional, já que a gente está falando de uma variável aqui que não funciona tão bem na hora que a gente vai tomar as decisões. E é por isso que o próximo item é quando é que a sua startup pode receber recursos? Em que momento que ela pode receber recursos? E aqui vem um ponto. Se você não estiver preparado para receber os recursos, se você não estiver bem estruturado para receber os recursos, vai acontecer inevitavelmente de você queimar dinheiro sem saber o que fazer. Aqui eu estou falando você, empreendedor. Vai queimar o dinheiro, vai queimar como fluxo de caixa, não vai conseguir dar a atração necessária, não vai estar preparado ainda para fazer o direcionamento, provavelmente vai errar mais do que acertar, até tudo bem, mas você vai errar muito, vai errar tanto que vai ser prejudicado e não vai conseguir fazer o bom uso do dinheiro. Então, respondendo à pergunta, quantos startups podem receber recursos? Somente quando você tiver bem definido segmentação, posicionamento e direcionamento estratégico. Enquanto não tiver isso bem direcionado, você não pode receber. É muito difícil, muito complexo para o empreendedor tradicional pensar na sua startup através de uma curva de crescimento, como é que ela faz? Saindo de 10 mil reais de faturamento, 5 mil reais, 50 mil reais de faturamento para 15 milhões. É muito difícil, porque tem muitas coisas que acabam incluindo, muitas variáveis que são inseridas dentro desse contexto, você não consegue raciocinar. Serviços e suporte que você nem imaginaria que existia quando você trabalha com 10, 20, 50, 100 mil reais, que com um faturamento de 15 milhões possa existir. O exemplo que mais claro que eu te dou é, você com 5, 10 mil reais, 20 mil reais, você nem se preocupa com questões jurídicas. Com 15 milhões de reais, você está sendo processado o tempo todo. Né? Você tem aí questionamentos de Código de Defesa do Consumidor, questionamento contratual business to business, você tem um monte de coisa que com 50, 100 mil reais, você nem pensa num departamento, né, numa estrutura jurídica, mas com 15 milhões, se você não tem, você fica o tempo todo sendo questionado, por melhor que seja a sua empresa, tá? Que aí é o volume, tem um volume de informações, ou seja, eu estou dando um pequeno exemplo, certo? Você imagina nas questões. Então, é muito complexo a gente sair de um patamar, né? Se você raciocinar um patamar de 50, 100 mil, 10 mil reais, para pular para 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. É muito difícil, porque é uma outra realidade, uma realidade que não faz parte da sua operação. Por isso que é muito complexo essas questões. Então, a sua startup ela só consegue, de fato, aproveitar melhor os recursos à medida em que ela já tenha uma clareza do que vai ser feito aí. Eu vou dar uma explicação, até um reforço maior sobre essa questão agora, né, porque é importante para vocês entenderem isso, né? E aí a gente vai ter que ter essa concepção, né? Enquanto você não tiver essa clareza, você vai ser questionado por coisas que você não consegue responder. Aí, resultado, vai ficar o tempo todo prestando contas para os investidores vão perceber que você não está sabendo exatamente o que fazer, e aí a chance de você ser processado por um investidor porque fez o mau uso do dinheiro é enorme. O investidor não processa você porque perdeu dinheiro. O investidor processa você porque você fez mau uso do dinheiro, certo? Você fez o uso previsto lá no planejamento e tudo mais, não deu certo. Tá, ninguém gostou, mas paciência. Você não seguiu o planejamento, você fez mau uso do dinheiro. Ele te questiona juridicamente até, certo? Então você tem que ter a consciência dessa questão, você tem que estar preparado.